Fala rapaziada do meu canal, todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vim falar pra vocês um pouquinho sobre eu fiz a melhor prova de filosofia da história. A melhor prova de filosofia da minha vida está em mãos, tá aqui ó, feita. Rapaziada, bom, vocês sabem muito bem que eu sou um grande crítico do modelo da escola, né? O que eu mais faço aqui é criticar boa parte do que a escola implanta nos alunos e como a escola ela quebra intelectuais. Eu já comentei sobre isso aqui nesse canal, mais de uma vez, várias vezes aqui. Só que assim, essa prova, né, que meu querido professor passou de filosofia, deixa eu ver se tem o nome dele aqui, ó. Meu querido João, professor João de filosofia, um abraço. João Eduardo, né? Um abraço, porque que prova maravilhosa, entende? E aqui eu gostei tanto deste conteúdo e do que eu respondi, que eu decidi trazer para vocês a prova de filosofia, né? Ó, com as minhas respostas, e eu pretendo ler, né, algumas respostas aqui que eu achei interessantes, que eu dei algumas perguntas interessantes também, que foi imposta na prova, e a gente conversar um pouquinho, né, num sentido mais de conversa filosófica, onde a gente pode dissertar um pouco sobre certos temas, comentar sobre filosofia, da forma mais abrangente. Ultimamente esse canal ele vem com umas filosofias um pouco fortes, né, um pouco para quem quer ganhar na vida, estratégia, maquiavelismo. Essa aula esperem algo mais leve, algo mais tranquilo, filosofias mais abrangentes, vamos dizer assim. Então pega o teu copo de café, se inscreve no canal em busca de 200 inscritos nesse canal, que é muito importante, deixa teu like, compartilha com quem gosta de filosofia, com quem gosta de conhecimento, fechou? Vamos pro vídeo de hoje. Bom, além de ter tirado 10, que não quer dizer muita coisa, né? Mas tem algumas questões aqui que vale a pena a gente comentar, né? E eu queria muito comentar sobre a questão 4. A questão 4 da prova. Eu vou mostrar para vocês, mas eu vou efetuar a leitura, tá claro, óbvio. Aqui a questão. Eu vou efetuar a leitura para vocês, tá? A filosofia sempre foi conhecida como, abre aspas, amor pela sabedoria, fecha aspas. Segundo um famoso personagem fictício, Goku, abre aspas, os limites só existem se você deixar que eles existam, fecha aspas. Pensando nisso, você acha que existem limites na filosofia? Para que eles servem? Para qual seu fundo na vida pessoal? E ela continua relevante atualmente? Olha a pergunta, né? A gente pode ver que é uma pergunta muito interessante, porque é uma pergunta estruturada num sentido profundo que puxa algo moderno, entende? Vamos lá, agora a gente vai ler desconstruindo. A gente pode ver que, ó, a filosofia sempre foi conhecida como amor pela sabedoria. Então, opa, um tipo de profundidade, um tipo de responsabilidade, autoridade, certo? Logo em seguida, quebra, citando um personagem fictício de anime. Segundo um famoso personagem fictício, Goku, ele quebra, entende? E que quando a gente tira a frase que o Goku falou realmente do contexto do anime e traz para o contexto da vida, é sim uma frase muito interessante que, claro, o autor de Dragon Ball tá de parabéns, foi absurdo essa frase que é, né? Os limites só existem se você deixar que eles existam. Uma frase poderosa e que, logo em seguida, eu respondi o seguinte. Agora eu vou ler a minha resposta para vocês, tá? Vejamos. Acredito que a filosofia não tem limites. Ela pode tratar-se de religião, mesmo de manipulação, como Maquiavel fez. A filosofia serve para entendermos nos termos em uma certa profundidade maior sobre a vida. Na vida das pessoas, eu diria que seria uma forma de ver o mundo de uma melhor forma. A filosofia continua muito relevante no sentido de pensamento, mas em fazer filosofia é um período bem complicado, pois a sociedade em si anda com uma baixa importância para o pensamento profundo. Um exemplo são os relacionamentos rápidos e sem amor, profundidade ou redes sociais, até mesmo o fato de não conseguirem ler um livro de forma completa. Então a gente pode ver que a minha resposta ela é muito mais assertiva que a pergunta. Isso para mim dá um quebra. A pergunta ela vem num sentido autoritário, logo em seguida ela quebra com um personagem fictício, e aí você complementa com a minha resposta num sentido completamente autoritário e formal. Isso foi assim, bonito demais. E conversando sobre a minha resposta, a minha opinião realmente é essa. Eu acredito que realmente a filosofia ela não tem limites, né? Ela não vai ter um limite onde eu vou falar
aqui é o ponto máximo de fazer filosofia, entende? Eu acredito que realmente a filosofia, ela tem pontos abrangentes de para vários lados, seja de manipulação, como a gente já comentou aqui, como eu trago vídeos sobre isso, como ética, que eu já falei para vocês esquecerem ética e moral, assista o vídeo, né? Seja sofista. Fala sobre amor, que é, na minha opinião, uma das formas mais bonitas de explicar o amor é no sentido filosófico. Fala sobre muitos assuntos, fala sobre guerras, problemas estruturais, sociedade. Então a filosofia, ela é abrangente para vários temas, bons no sentido social, ruins no sentido social também, certo? Tem outra questão muito interessante, que é a questão número 5. Mesma coisa, ó, vou mostrar para vocês, também vou fazer a leitura aqui. A questão número 5 é esta. E tem uma imagem, né? Na imagem são dois senhores e diz o seguinte, né? Em quem está pensando? E aí o outro senhor responde, na morte. Aí o senhor que fez a pergunta, ele fala, e o que está pensando sobre a morte? Aí o senhor que falou da morte, ele fala que sou contra. E aí a pergunta é o seguinte, com a mente iluminada pela afirmação da arte ao lado, justifique qual é a verdade que mais incomoda ou ingrata na filosofia. Ou seja, né, para a gente comentar um pouco sobre a verdade que é difícil de engolir na filosofia, né? Existem inúmeras verdades que são difíceis de engolir de uma forma absurda, né? Várias verdades que você vê que é real. O filósofo, ele explicou, ele transcendeu para explicar, mas é difícil de aceitar. Muitas das vezes porque o nosso ego ele não deixa, ou porque a nossa consciência não tem intelecto suficiente para isso. N fatores, né? N fatores para que a gente não consiga aceitar certas verdades filosóficas. E aqui eu comentei o seguinte, né? Minha resposta perante a prova, né? Temos um filósofo que vai falar que temos que encarar o abismo, sendo ele o Nietzsche. Com o niilismo ativo, ele fala que temos que encarar nós mesmos, os medos, traumas, dores, etc. Enfim, na minha opinião, é uma verdade muito difícil de aceitar, que Nietzsche vai falar pra gente, que é encarar o abismo. Com o niilismo ativo, ele fala que a gente tem que encarar a si próprio, nossas próprias dores, sofrimentos, traumas, e tudo que envolva algo ruim, né? Nesse sentido, para poder se auto-melhorar. Nietzsche criticava muito essa parte do niilismo ativo, né? Existe o niilismo passivo, o niilismo ativo e mais outros dois. E o complemento dizendo o seguinte, fazer uma revolução. Essa ideia de ver a si mesmo me dói profundamente. E o amor, para mim, aqui eu complementei com outra ideia, tá? E o amor, para mim, é uma filosofia tão profunda que não consigo compreender de forma total. E o Nietzsche ainda vai falar sobre amor fati. Amor fati seria amar o seu próprio destino, mesmo que seja falho ou ruim. Bom, a gente vê aqui que eu comento sobre a parte do amor da filosofia, né? O amor perante a outra pessoa do sentido filosófico. E eu digo para vocês de uma forma absurda. Quando eu vim aqui neste canal fazer uma aula absurda sobre amor e filosofia, eu vou me sentir muito realizado, porque é um tema que, na minha opinião, eu não consigo descrever em palavras ainda, né? Vocês me veem comentando, falando e etc, mas eu gostaria de comentar sobre muitos temas que eu não tenho a relevância intelectual, né? E eu não tenho a consciência intelectual para isso. Assim como falar do racismo, por exemplo, ou falar a respeito do amor, da paixão, eu já trouxe uma aula sobre isso para vocês. Então a gente vai evoluindo no sentido filosófico, sempre da melhor forma. E o que eu gostei muito dessa prova foi a liberdade de expressão. Porque não foi só uma prova que foi só filosofia, ou só opinião. Teve uma liberdade de expressão e uma coligação entre a opinião e filosofia. Porque para quem estuda filosofia de verdade, vai prestar atenção que filosofia não acaba sendo só uma matéria curricular, só uma matéria de escola, só uma matéria para cumprir tabela. Quer um exemplo de compreensão de tabela? Uma matéria? Matemática. Matemática é uma matéria de compreensão de tabela. Veja, não é desmerecimento da matéria, mas a gente sabe muito bem que a matemática ela é usada de forma específica de determinadas áreas, entende? Ela não é usada no seu dia a dia mais cômico, né? Você não vai usar.
Quando você completar seus 19 anos, tiver sua casa, etc., você vai usar, claro, matemática e economia para se organizar e organizar seu dinheiro. Mas você não vai usar a fórmula X para resolver tal resultado. Entende? E a filosofia não. Quando você entende filosofia, você aprofunda a mente. A filosofia, na minha opinião, ela é a matéria, ela é a coisa principal para existir outras matérias. Porque sem a filosofia, quem é que teria pensado em outras matérias e etc, etc, etc. Compreendeu? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para comentar com vocês a respeito, né? Tem uma questão 7 bem interessante, eu vou ler para vocês. Por que alguém se dedica ao pensamento e à reflexão filosófica se precisa de muito tempo para amar o conhecimento? Aí eu respondo da seguinte forma. O pensamento em si, quando se trata de conhecimento, demora para amar, pois ver a realidade sem filtros ou máscaras sociais, só um adendo, quando eu comento sobre isso eu me refiro ao jogo social, entende? Onde as pessoas, querendo ou não, sabendo que jogam um jogo social sim ou não, elas criam máscaras e criam moldes, entendeu? Máscaras e moldes. É completamente normal, porque a gente está falando de ciclos sociais. Quem entende isso é um completo estrategista no jogo, tá? Mas aqui eu falo a respeito do amor ao conhecimento, né? E quando você tem a realidade, você consegue enxergar que a grande maioria daquilo é uma farsa, né? Uma grande farsa, onde as pessoas se fingem o tempo todo e usam máscaras sociais o tempo todo, a gente consegue perceber como isso é ruim, como isso é rude, e só o conhecimento consegue libertar a gente desse lado, né? E o complemento. Dói em grande exemplo que temos o Sartre como todo o conhecimento chegado. Moldou a filosofia existencialista. Nessa hora eu falo um pouco de Sartre, que ele moldou a filosofia existencialista, né? E que tentou dar sentido à vida. Olavo de Carvalho vai falar sobre esse amor, e ele vai dizer que nem todos podem amar o conhecimento e suportar a dor de ficar sozinho. Pois quando mais sabemos, mais ficamos sozinhos. Nem todos podem ver a profundidade das coisas. E eu termino esse vídeo com esse pedaço do Olavo de Carvalho e que eu implantei um pouco a minha opinião, né? Eu vou até focar só nesta parte com vocês, né, que eu fomento do Olavo de Carvalho, para vocês gravarem bem, porque na minha opinião é uma frase importante e significativa que o Olavo fala e que eu compreendo de uma forma diferente, né? Olavo de Carvalho vai falar sobre esse amor e ele vai dizer que nem todos podem amar o conhecimento, profundo e pesado na minha opinião, porque por medo de ficar sozinho, pois quanto mais sabemos, mais ficamos sozinhos. Nem todos podem ver a profundidade das coisas. Então, assim, eu finalizo essa aula com essa opinião do Olavo de Carvalho e também minha. Quanto mais se sabe, mais sozinho se fica. Não há o que você possa fazer. E quanto mais você sabe, mais você tem consciência, mais profundo você fica. As coisas elas têm um sentido mais profundo para si próprio, que para as outras pessoas tem um sentido raso e insignificante. E isso vai resultar no famoso solidão intelectual. Se você quiser assistir vídeos sobre solidão intelectual, só olhar aqui no canal, tá? Olha o link aqui nos comentários que talvez eu deixe disponível para vocês. Se não tiver disponível aqui, só pesquisar Gustavo Intelectual, Solidão Intelectual, que você vai achar. Tem 2 vídeos a respeito desse tema. É isso, espero que vocês gostem desse vídeo. Baita prova. Eu espero que um dia vocês tenham o prazer de fazer uma prova parecida com essa. Então, bebam café. É isso. Valeu. Tamo junto.